domingo. Primeira epístola que São Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, do verso 6 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e as velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Amém. Pedi ao presbítero Silvano, nos conduz a Deus em oração, rogando pela minha vida, para que possamos expor fielmente a palavra de Deus. Oremos. Amém. Meus irmãos, na sua primeira carta a Timóteo, Paulo inicia o capítulo 4 com a discussão sobre os falsos mestres. Paulo desejava que Timóteo combatesse o erro desses falsos mestres. Então Paulo expôs várias das características relativas aos falsos mestres, o verso 1 a 5. Agora ele prossegue mostrando a Timóteo como ele deve lidar com os falsos mestres, com o exemplo de um bom mestre, um bom servo, um bom ministro de Cristo Jesus. Ontem, na reunião de oração do Projeto Jairo, às 6 da manhã, fui informado pelo presbítero Moisés de um processo disciplinar que aconteceu em um presbitério vizinho nosso. E ontem o nosso presbitério instaurou um tribunal. Peço oração pelos irmãos eleito presidente deste tribunal, para tratarmos de um ministro do Evangelho também. Aumentou o número de ministros que estão sendo disciplinados, despojados da igreja. Diminuiu o número de seminaristas. Eu fui consultado por 3 igrejas nos últimos 4 meses, pedindo pastores para pastoreá-las. E elas não estão encontrando pastores. Paulo agora então vem a Timóteo e diz assim: Timóteo, esses são os falsos mestres. Mas agora eu quero te mostrar como que é um verdadeiro mestre. E é esse o nosso intuito esta manhã. Mas ao iniciarmos o nosso sermão de hoje, eu quero que você tenha em mente o que escreveu o comentarista chamado Philip Tauner. Tauner diz o seguinte: assim como um treinador habilidoso, muitas vezes retorna ao básico do esporte para tirar um time, um jogador de uma crise, Paulo retorna ao básico para manter a igreja no caminho certo. Ao procurar aqui neutralizar as influências do falso ensino, ele enfatiza uma das lições práticas mais importantes das epístolas pastorais. A solidez de uma igreja depende de ministros e líderes que sejam sólidos na sua fé e prática. Este ensinamento se aplica a todos os cristãos. Nessa sessão, Paulo centra-se em Timóteo, paradigma de um bom ministro ou líder cristão, que deve perseguir prioridades espirituais e prestar atenção ao seu estilo de vida e vocação. Mas não devemos ser enganados pelo termo ministro. E eu já falei anteriormente aqui sobre isso, o autor aqui não o explica,
mas ele simplesmente apresenta a tradução, que é servo. A palavra ministro vem do grego e na nossa língua vem do latim. E ela significa aquele que serve. Os princípios aplicam-se a todos os crentes, tal como todos os crentes devem estar vitalmente envolvidos no ministério. O líder, o ministro, o servo, deve ser um modelo no ministério e na vida do líder. A palavra de Deus, a sua aplicação, devem ser centrais para este. A atenção a esses princípios básicos fará uma diferença crítica. Então percebam que o que o Tauner nos apresenta é a ideia de que Paulo agora está voltando-se àquela igreja que ele tinha fundado para dizer, existe um grupo de pessoas ruins, um paradigma perverso que deve ser evitado. Mas agora eu quero mostrar para vocês o padrão daquilo que deve ser buscado. Ele vai nos apresentar nessa manhã isso. Em 1 Timóteo 4, do verso 6 a 10, ela nos mostra as prioridades de um bom servo de Cristo Jesus. Primeira característica, um bom servo de Cristo Jesus se nutre da palavra de Deus, versos 6 e 7. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas, velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Quando eu li o verso 7, meus irmãos, eu interrompi a leitura do texto para louvar a Deus. Paulo fala duas coisas que estavam acontecendo na igreja em Éfeso. A primeira delas que ele diz a Timóteo, Timóteo, cuidado, Timóteo, é que existiam fábulas profanas. Daqui a pouco nós vamos entender o que são essas fábulas profanas. Mas a segunda coisa que Paulo diz que aconteceu é que existiam umas velhas caducas na igreja. A maior igreja presbiteriana hoje, o maior número de membros, a maior arrecadação da igreja presbiteriana do Brasil. Infelizmente, o pastor dessa igreja colocou-se contra os princípios da igreja presbiteriana do Brasil abertamente, falando mal dos catecismos, das confissões, da fidelidade à boa doutrina, mas abriu o púlpito dele a duas velhas caducas, que o pessoal chama de pastoras, missionárias por aí, contra as quais já há decisão clara do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana que não podem pregar no púlpito, que não podem ser chamadas de pastoras. A exemplo daquilo que Paulo está dizendo a Timóteo, as velhas caducas voltaram para dentro da igreja, para os púlpitos, para falar aquilo que não estão autorizadas a fazer. Por isso eu louvei a Deus, porque a palavra dele é atual. Serviu para Éfeso, serve hoje para a nossa igreja. Nós devemos estar sempre atentos. Os erros doutrinários sempre tornam a igreja. A primeira coisa, então, que ele pede é: os pastores devem se nutrir da palavra de Deus. A única maneira de crescer na compreensão da verdade bíblica é lê-la, estudá-la, memorizá-la, meditar nela, dominar o seu conteúdo. Não existe atalhos. Isso é verdade para qualquer cristão. Especialmente é verdade para os pastores. Nenhum cristão deve esperar ter uma vida cristã frutífera sem se esforçar para ser treinado nas palavras da fé e da boa doutrina. Então eu vou lhe dar um exemplo claro. Nós estamos nas Olimpíadas. Eu sei que muitos de vocês estão ligados. E aí tecem comentários, né? Mas não é possível que errou aquele salto mortal ali. Aí eu olho e falo assim, aquela barrigona, né? O cara barrigudão. Eu falo assim, não consegue dar uma cambalhota. E está reclamando do salto mortal do atleta que treina todos os dias. O cara vai lá e faz 100 metros em 30 segundos. Aí ele vai falar, não é possível que ele não reduziu esse tempo. Para correr 1 quilômetro ele tem um infarto. Aí está reclamando o atleta que em 30 segundos fez 100 metros. Então agora Paulo invoca a imagem de atletas. É isso que ele faz nesse texto.
Vocês devem ser treinados. Ora, treinamento é consecutivo. Eu não consigo pensar que a dona Fátima vai ser uma boa campeã olímpica treinando uma vez na semana, né, dona Fátima? Não vai dar, né, Matheus? Você quer ser campeão de boxe olímpico? Dá um soco no saco de pancada não vai fazer de você um bom boxeador, né? Tem que treinar todos os dias. Atletas olímpicos treinam todos os dias. Aí, pastor, eu li um versículo esse mês. Você não vai estar apto para uma Olimpíada Bíblica. Você não vai estar apto para receber uma medalha de ouro. Então tem que ser um treinamento constante. Paulo, então, acabara de encorajar Timóteo a corrigir os falsos ensinos, a expulsar os falsos mestres. Agora ele o chama para ser treinado nas palavras da verdade, da boa doutrina, para que não fique um vazio na igreja. Paulo, no verso 7, diz: não tenha nada a ver com mitos irreverentes e tolos. Esta proibição negativa contrasta com o encorajamento positivo que Paulo dá no versículo anterior a Timóteo, quando exorta pela frase as palavras da fé, dizendo que elas são opostas diretamente a mitos irreverentes e tolos. Os falsos mestres tinham ensinado aos membros da igreja a discutir questões que eram mitos populares. Como o capítulo 1, verso 4 nos diz, acompanha a leitura lá, capítulo 1, o verso 4 de 1 Timóteo. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Eu tenho dito a alguns pastores amigos que cessem a tolice de ficar na internet debatendo. É um ambiente propício. Não é o lugar certo. Sejam bons mestres na escola dominical, sejam bons pastores no púlpito. É o lugar adequado para o ensino, para a instrução. Molde bem o coração dos crentes. Estabeleça boa doutrina no entendimento deles. E eles vão refutar qualquer falso ensino por aí. E lá discutir com os falsos mestres no ambiente deles não é frutífero. Então Paulo chama Timóteo e diz: Timóteo, abandona essas discussões tolas. Pega a boa doutrina, pega a palavra da verdade, fixe nela o seu pensamento e instrua a igreja. Por isso, os que outrora discutiam aquelas tolices deveriam ser rejeitados. Não deveriam se perder tempo com esses mitos, nem com essas fábulas, mas ele deveria se libertar nutrindo-se na palavra de Deus, a fim de que ele pudesse proclamá-la com clareza, ousadia e precisão. Às vezes, os pastores fazem com que os membros da igreja fiquem com mais dúvidas do que com certezas. Porque eles mesmos não têm certeza do que pregam. Porque eles mesmos duvidam daquilo que estão pregando. Pastores precisam ser hábeis na palavra, para que os membros não temam procurá-lo com perguntas certas e obterem respostas certas. O membro pode até ter lido ou ouvido algum outro ensinamento contrário ou mentiroso, mas ele encontrará na igreja e no púlpito a verdade, será corrigido pela liderança da igreja e instruído em toda a verdade. Geralmente, os membros da igreja se tornam ansiosos para aprender a verdade, mas muitas vezes o que encontram na igreja são pastores incapazes de trazer a verdade. Um pouco tempo atrás, um presbítero já falecido me procurou de um outro presbitério, perguntando-me como que ele poderia ajudar o seu pastor a ser mais confessional. Ele disse que gostaria de vê-lo pregando e citando no púlpito a confissão de fé de Westminster, os catecismos. Então eu disse àquele presbítero: meu irmão, ajude o seu pastor. Dê a ele bons comentários bíblicos, dê a ele bons livros reformados, incentive-o ao estudo, a boa formação teológica, e isso tudo refletirá no púlpito. Agora, se você requer dele que ele seja um bom atleta na palavra de Deus, mas não o incentiva ao treinamento, com equipamento adequado,
com constância, ele nunca estará apto a vencer a carreira da fé. Então, como eu disse há pouco, não podemos exigir da irmã Fátima que seja uma campeã olímpica, nem do Mateus. O Mateus é um bom violinista, né, Mateus? A dona Fátima é uma boa técnica de radiologia, não é isso? Mas eles não são atletas olímpicos. Agora, se o queremos, precisaremos incentivá-los, dar a eles treinamento adequado, prover lugar para que se capacitem nos esportes adequados, para irem e lutarem e conquistarem a medalha. Então, como é que eu quero que o meu pastor seja um bom pastor, se às vezes nós os chamamos para serem pedreiros da igreja? Se às vezes nós os chamamos para serem diáconos, cuidando da porta, entregando cestas básicas, cuidando dos necessitados. Se às vezes nós nos transformamos em secretários, escrevendo documentos, fazendo atas. Mas Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, uma exortação clara diz: não desviemos esses homens da oração e da pregação da palavra. Então dê a eles condições de que se tornem bons atletas na palavra. Reverendo Hernandes Dias Lopes disse que se entristeceu muito quando visitou um pastor, foram pregar na igreja deste, e entrando no gabinete dele, encontrou ali 5 livros. Então ele perguntou: onde está a sua biblioteca, irmão? Ele disse: está aí, pastor. Ele viu que aquele homem não tinha um empenho de adquirir literatura, material, capacitar-se. E ele disse que sofreu pelaquela igreja. E então ele exorta os pastores dizendo: estudem, capacitem-se para nutrir o povo de Deus. Segunda característica: um bom servo de Cristo Jesus se treina na piedade. Verso 7 até o verso 9. Mas rejeita as fábulas profanas, velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra, digna de inteira aceitação. Eu quero primeiro dirimir uma dúvida. Paulo não é contra exercícios físicos. Vocês têm visto a minha luta para vencer essa barriguinha, né? Principalmente os homens da igreja. Nós precisamos de atividade física. Ele está falando de algo que é mais ou menos proveitoso. Em dia de chuva, o carro é mais proveitoso que uma moto? Sim. Por isso a gente vai jogar todas as motos fora? Pegar a moto do presbítero do diácono Eduardo e tacar fogo nela, Eduardo? Não. Pastor, ela tem proveito. Mas no dia de chuva, o que é mais proveitoso? Um carro. Então ele está falando daquilo que em algum momento tem maior valor. Nesse momento ele está dizendo a Timóteo: Timóteo, há mais proveito nessa prática do que nesta. Então o que a gente tem encontrado é pastores que negligenciam um e outro, né? Barriga está quase matando ele, né? Ele consegue dar a bênção apostólica com a Bíblia na barriga aberta e as mãos erguidas. Não precisa de púlpito, a barriga dele é o púlpito dele. Então, Paulo está dizendo: não é que não tem atividade física, Timóteo, tem, mas isso aqui é menor proveito para isso aqui que você precisa fazer. No ofício pastoral, isso aqui é mais proveitoso. Então, você dedica mais tempo a isso e pouco tempo a isso aqui. Mas esse aqui ainda tem, Timóteo. Então, Timóteo fazia atividade física. Não sei qual, mas ele fazia. Por isso, essa característica diz respeito a esse treinamento na piedade. Paulo não queria que Timóteo se envolvesse com aqueles mitos, com aquelas fábulas, com aquelas velhas que estavam deturpando a igreja. Em vez disso, Paulo exorta a treinar-se na piedade. A palavra grega para piedade é a palavra eusebeia. Ocorre 15 vezes em todo o Novo Testamento. Ela tem o significado de uma prática devota a crenças apropriadas sobre Deus. A piedade, então, é um pré-requisito essencial, do qual flui todo o ministério e serviço fiel.
A palavra que Paulo usa aqui também para treinar é a palavra grega gunazo. Ocorre 4 vezes no Novo Testamento e significa desenvolver o comportamento de uma pessoa por meio de instrução e prática. Então perceba aqui o perigo. Nós vamos ao seminário, passamos 5 anos estudando teologia. Termina o seminário, nós passamos 1 ou 2 anos em licenciatura sendo acompanhados pelo tutor e o presbitério. Ainda é tempo de treinamento. É o tempo ali, como o médico termina a formação dele e vai ser residente. Ele ainda está sendo treinado, acompanhado. Fim deste tempo, ele é ordenado. Então agora Paulo vem e diz a Timóteo: Timóteo, por imposição de mãos do presbitério, você foi ordenado. Mas agora, já ordenado, já está pastoreando a igreja, eu digo a você que você deve continuar tendo comportamento que se desenvolve por meio de instrução e prática, sendo treinado em uma verdade que mostra uma prática devota de uma crença apropriada sobre Deus. Pastores devem continuar a ser instruídos, os presbitérios, os sínodos devem dar instrução pastoral a esses homens, a igreja deve empenhar-se em enviá-los a cursos, conferências, fazer pós-graduação, mestrado. A igreja deve incentivá-los a continuarem sendo treinados, serem ensinados. Eles não podem simplesmente agora ficar dentro da igreja local. O pastor está sempre no púlpito ensinando. E essa semana mesmo eu pensei em falar com o Zé Loures, por quem devemos orar, está passando por uma semana de enfermidade, em pedir para que ele venha pregar em domingos, que eu estou aqui na igreja, para que eu também possa ouvir sermões. Não é bom ouvir sermões? Eu gosto de ouvir sermões. Como crente, me alimenta. Então, só ficar pregando, tem hora que é bom sentar, não tem? As donas de casa aí que cozinham todo dia. Não é bom quando alguém vai lá e faz a comida, não é bom? Os maridos estão fazendo só no dia das mães, né? De vez em quando é bom, senta lá na mesa e fica esperando chegar aquele pratão de comida, né? É bom ser alimentado. É bom, às vezes, experimentar um tempero de outro, né? Às vezes, o marido tem boa mão, né? Sabe fazer aquele ovo frito como ninguém, né? Então, naquele dia, você vai experimentar e vai falar: nossa, que comida gostosa que você faz, fulano. O pastor também precisa. De vez em quando, então, o seu pastor deve ser enviado para ser treinado, para ser ensinado. Essa palavra que Paulo usa aqui dá origem à palavra em língua portuguesa ginásio, o lugar onde as pessoas treinam, as pessoas são instruídas, onde elas participam de treinamento para se tornarem atletas melhores. Um progresso no que diz respeito ao treinamento da piedade só é possível quando nós nos tornamos suscetíveis ao treinamento, ao ensino. Tendo exortado Timóteo a treinar-se na piedade, Paulo, então, no verso 8, agora nos diz, acompanha a leitura: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Atletas exercitam o corpo e sentem-se fisicamente melhores e mais capazes. Mas, eventualmente, meus irmãos, o corpo do atleta envelhece, perde força e desempenho. Agora, Paulo, então, vem e diz que existe um treinamento que nunca vai morrer, nunca findará, nunca definhará, mas permanecerá para sempre, pois nunca diminui. É o crescimento na disciplina espiritual. Esse tem impacto nas nossas vidas para a eternidade. Veja quão proveitoso é. Quão proveitoso é. Eu falei aqui na série de sermões, quando nós estávamos tratando sobre feminilidade bíblica, sobre como o nosso tempo mudou em relação às mulheres. Antigamente, e Paulo exorta isso, que elas devem ser mestras do bem, você encontrava aquelas senhorinhas de cabelo branco, que oravam na igreja à tarde, que visitavam as mulheres que tinham filhos, que ajudavam a cuidar do bem-estar da igreja. E aí eu falei o exemplo de uma que eu vejo lá no colégio dos meninos, que a gente não sabe se ela está rindo ou chorando, de tanta plástica. E ela parece uma menina de 15 anos, mas é uma senhora de 70, toda dura. E você olha e fala assim: meu Deus, como é que ela vai ser uma avó? Como é que ela vai cuidar se ela só olha para o corpo, para o material?
Você não consegue perceber nela aquilo que nós vimos nas nossas avós. Você lembra quando você encontrava sua avó? Que ela era fonte de cuidado, que ela te alimentava, te cobria, te instruía. Aquela vozinha na qual você podia ir lá e sentar-se no colo dela, ainda grande. A igreja perdeu. A igreja perdeu. A sociedade está perdendo isso. E ontem para os homens eu estava falando sobre isso. Os homens perderam a capacidade de suprir, nutrir, cuidar do lar. E cada vez mais as mulheres dizem, pastor, se eu não trabalhar lá em casa, fecha tudo, porque o homem não sustenta a casa. Não trabalha, não faz. Agora, então, Paulo está dizendo assim, Timóteo, tem um aspecto do seu ser, e você vai trabalhá-lo, e ele permanecerá. Aproveito. E olha a expressão que Paulo usa. O exercício físico para pouco é proveitoso. Então, tem proveito? Tem. Eu acabei de falar, não é necessário deixar de fazer. Faça. Pelo contrário, tem que fazer, tem proveito, mas o proveito é menor. Agora Paulo vai e diz assim, mas a piedade para tudo é proveitosa. Ela vai se estender por todas as áreas da vida e vai avançar pela eternidade. Os cristãos devem entender a necessidade de permanecer fiéis a essa vida piedosa na qual devem crescer diariamente. Terceiro e último aspecto. Um bom servo de Cristo Jesus se compromete com a proclamação do Evangelho. Paulo escreveu no verso 10, para este fim, trabalhamos e labutamos, porque temos a nossa esperança colocada no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Meus irmãos, nessa manhã eu tenho a felicidade de olhar para a igreja e ver 3 irmãos aqui que vão ser recebidos quando findarem a classe de catecúmenos pelo batismo em público e profissão de fé. São filhos e filhas espirituais. No ano passado, na reunião de liderança, nós listamos um grupo de pessoas que chegaram à nossa igreja, tornaram-se membros pela pregação realizada no púlpito, pela visita pastoral, cuidado pastoral, vieram à fé, professaram a fé, tornaram-se membros da nossa igreja. Nessa manhã nós temos mais 3 que vão se aproximar deste corpo, tornarem-se parte dele ao término da classe catecúmenos. É isso que Paulo olha para Timóteo e diz, Timóteo, o ministro verdadeiro, deve produzir frutos pela pregação do Evangelho. Paulo então diz que Deus é o Salvador de todas as pessoas. Nós cantamos agora de manhã, na última estrofe do hino que entonamos. Vocês cantaram com fé? Cantaram? Lembram do que vocês cantaram? Abra lá o 354A, para vocês verem a última estrofe, que belíssima declaração de fé. Os que com a mente cantaram, porque uns cantaram só com a emoção. Olha o que diz estrofe 3ª. Propaguemos com fé, corajosos, desta escola o sublime ideal, e veremos um dia, ditosos, a vitória do bem sobre o mal. Olha que propaguemos, que expressão belíssima, com fé, corajosos, desta escola o sublime ideal. Qual é o sublime ideal? Volta na estrofe. Trabalhemos pela escola, estudando com amor e pregando. Nessa hora que eu penso assim, o pessoal vai agora cantar mais forte. Aí é a hora que vai lá embaixo. Pregando Jesus Cristo, nosso mestre e salvador. Aqui eu penso, agora vai lá no alto. Porque é belíssimo isso que cantamos. Não é uma expressão maravilhosa daquilo que cremos? Daquilo que o mestre nos chamou? Quando ele foi assunto aos céus, qual foi a última coisa que ele vos falou? Vocês não lembram? As últimas palavras. Se um ente querido amado de vocês chamasse você no leito da morte, segurasse a sua mão e dissesse assim, eu quero te falar as últimas palavras, você ia se esquecer? Eu espero que não. Jesus, no último momento, antes de ser assunto aos céus,
nos disse o quê? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, nessa autoridade, ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as todas as coisas, até que eu venha. Foram as últimas palavras dele entre nós. Foi a sua despedida. E aí nós cantamos isso. Se não é o violão, Mateus salvou a gente o violão. Porque Jesus que... Aí eu falo, gente, uma declaração daquela. Agora Paulo volta a Timóteo e diz assim no verso 10, ora, para este fim labutamos e nos esforçamos sobremodo. Olha que palavras fortes. Labuta. Uma luta. Um trabalho árduo. Para esse fim labutamos e nos esforçamos. Tem esforço. Ontem eu estava falando aos homens no projeto Jairo sobre isso. Comecei a ler o livro da esposa do Dr. Joel Bick, a Mary Bick. Ensine seus filhos a trabalhar. E uma das instruções que nós tivemos ontem foi sobre isso. Não dê uma vida muito mansa, não, muito tranquila. Eles vão se acomodar. Vão se acomodar. E agora Paulo vem dizer assim, não, gente, olha, a vida cristã não pode, é uma vida de labuta, de esforço, de luta. Aprendamos na escola dominical e agora nos empenhemos em anunciar Jesus Cristo. Pega tudo isso que você está treinando aqui e leva. 10 anos na escola dominical, 20 anos na escola dominical, não é possível que não tenha resultado. 20 anos ouvindo sermão, tem que ter algum resultado. E aí Paulo então diz, depois de usar essas duas expressões fortes, dizendo, para esse fim labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Um bom servo, compromete a sua vida a proclamar o evangelho a todos, porque a eternidade está em jogo. O meio pelo qual o bom Deus oferece a salvação somos nós. A igreja, ela precisa proclamar, anunciar, declarar o evangelho. Você precisa ser um arauto. Quem participa em vida militar no quartel, sabe quão importante é um corneteiro. Os comandos que ele dá. Declaram a tropa qual direção ou qual ação ela deve tomar. Nós somos corneteiros do céu. Um arauto era aquele que proclamava o que o rei tinha dado como lei. Então, a voz dele tinha que ecoar pelo reino, pelas praças. Todos tinham que ouvir claramente o que o rei havia declarado. Assim ele nos chama à proclamação do evangelho. Em primeiro lugar, então, um bom servo de Cristo Jesus é nutrido na palavra de Deus. Em segundo lugar, um bom servo de Cristo Jesus é treinado na piedade. Em terceiro lugar, um bom servo de Jesus Cristo compromete-se com empenho na proclamação do evangelho. Conclusão. Tendo analisado o tema do bom servo de Cristo Jesus em 1 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 10, comprometemo-nos a crescer em Cristo Jesus. Eu faço uso do Dr. Philip Ryken, que resume nosso texto assim: o que torna um bom ministro? Em um servo adequado. Paulo diz a Timóteo 3 coisas que são necessárias para se tornar um bom ministro. Bom ensino, 1 Timóteo 4, 6. Treinamento piedoso, 1 Timóteo 4, 7 a 9. E uma tarefa global na pregação do Evangelho, 1 Timóteo 4, 10. Dr. Philip Ryken continua. Contudo, bom ensino, treinamento piedoso, uma tarefa global de anúncio do Evangelho, não são exclusivamente para os ministros. A Bíblia sugere isso quando se refere a Timóteo, não como um ministro, mas como um servo ou um diácono, diáconos de Jesus. Servo. Qualquer cristão que coloque estes versículos em prática
será um bom servo de Jesus Cristo. Mateus 25, 21. Bons servos de Cristo Jesus, meus irmãos, estão crescendo no Senhor. Assuma hoje o compromisso de crescer em Cristo, nutrindo-se na palavra, treinando-se na piedade, comprometendo-se com a proclamação do Evangelho para sermos atletas olímpicos do reino de Deus. Oremos. Senhor, eis-nos aqui, à tua presença, exortados pela tua palavra. Auxilia-nos, ó Pai, naquilo que temos que cumprir, nos tornarmos aptos para a carreira cristã, para a competição do Evangelho. O apóstolo olhava para os atletas que competiam. E ali então ele olhou e viu o exemplo. E desse exemplo agora ele nos chama ao mesmo para dizer que devemos estudar com afinco a lei do Senhor, debruçando-se sobre ela, lendo-a, memorizando-a, meditando nela, praticando-a, amando-a. Ele nos chama ao treino da piedade. Que busquemos com afinco as reuniões de oração. Que oremos em privado, em público, junto com os irmãos, sozinhos na solidão. Que tomemos os sermões para a nossa instrução, levando-os conosco, pregando-os, anunciando-os a outros, a fim de que também creiam e que também estes sustentem a nossa fé. Que usemos a nossa pública profissão de fé através do nosso batismo para nos lembrar daquilo que juramos e votamos e nos sustentar na prática dessas verdades. Que a mesa do Senhor dominicalmente nos seja alimento naquelas promessas anexas a ela por ordem do Senhor Jesus. Nela nos alimentemos como nos alimentamos do pão e do vinho para crescermos sempre em piedade. É o que o Senhor nos ordena. Por fim, rogamos, Pai, se agora estamos alimentados, supridos, treinados e capacitados, nada nos impede de ir pregar o Evangelho. Sustenta-nos nessas decisões. É o que rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos passar a oportunidade agora à Sociedade Auxiliadora Feminina.